Ei pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui ao vivo hoje para contar para vocês os 5 maiores erros que vocês cometem ao contratar gestores para suas empresas. Óbvio, né? A ideia hoje dessa live é que a gente fale tanto dos erros, mas que a gente traz as soluções, o que pode ser feito, o que deve ser feito para melhorar isso. Bom, primeiramente, né, a grande questão é que a gente vê que ao se contratar gestores, as empresas têm errado bastante nesse processo. Muitas vezes se erra a ponto de enxergar isso lá na frente, depois que essa pessoa já entrou e já tem aí um bom tempo. E isso gera altos custos para a empresa, né? Você começa a ter uma equipe que não se engaja, porque ele não tem uma referência de liderança para se engajar. Você tem um custo de processo, porque o tempo que se gastou para fazer esse processo, o tempo que você gastou dessa pessoa dentro da sua empresa e o tempo que você deixou de ter uma pessoa realmente efetiva e gerando os resultados que você precisava dentro da empresa. Além disso, essa troca de liderança, né? Então, testei um, não deu certo, coloquei outro, também não funcionou. Você passa para as pessoas, né, para a sua equipe, uma sensação de as coisas não estarem tão equilibradas, das coisas estarem meio fora do trilho, de que vocês não estão conseguindo fazer com que isso aconteça, de será que o problema está sendo das pessoas que estão vindo? Será que a empresa também não está sendo um problema? Você começa a fazer a sua equipe se questionar sobre uma empresa que às vezes eles já tinham tantas coisas positivas e estavam tão engajados. Então esses são os 3 grandes problemas, fora vários outros que a gente tem de baixa produtividade, você aumenta a turnover e outras coisas que você já errou aí e está sentindo na pele, né? Então, a ideia dessa live hoje é para isso. As perguntas que vocês tiverem, vão contando aí pra gente, vai escrevendo aí, que depois eu vou trazer um vídeo para explicar todas elas. Uma por uma, todas as dúvidas e explicar cada vez com mais calma e mais profundidade para ajudar vocês a chegar a um processo mais efetivo de contratação de gestores, tá? Então vamos lá, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. A ideia dessa live é que ela seja um momento de aprendizado e que vocês possam sair daqui com mais ferramentas para ajudar nesse processo. Então o primeiro erro, óbvio, vou pegar um pouquinho a cola só para a gente não esquecer cada erro, mas o primeiro deles é a gente entrevistar só quando tem necessidade. Isso é um erro comum, né? Bom, você só busca cliente quando você tem necessidade? Ou você o tempo todo está ali conversando com pessoas, fazendo network para trazer coisas para sua empresa? Você desenvolve, você pensa em novos produtos, novos serviços para sua empresa só quando você sente necessidade? Ou o tempo todo você está pensando em inovar? O que eu posso trazer de novo para esse trabalho que eu tenho aqui dentro, para esse serviço que eu tenho na minha empresa? Ou que outro serviço eu posso agregar no meu produto? Ou qual produto eu posso trazer para dentro da minha empresa que eu ainda não tenho? Eu acho que a resposta é que você faz isso o tempo todo, né? E a minha pergunta é por que na hora de contratar gestor a gente não faz isso? Na hora de contratar gestor a gente só olha quando a gente precisa. Ou quando o meu gestor já não está funcionando tão bem, ou quando eu estou precisando crescer a minha empresa, eu já cheguei num ponto que a minha equipe não está dando conta e eu preciso de alguém para lidar com essa equipe. Ou quando eu já estou no meu limite de trabalho, eu já estou com todas as equipes abaixo de mim e eu preciso de alguém para dar um pouco desse trabalho, para dar um setor para essa pessoa. A verdade é que bastante, né, mais de 50% dos empresários só olham a contratação de gestor quando eles necessariamente precisam. E um trabalho mais efetivo é quando a gente está o tempo todo avaliando e conversando com pessoas, porque em algum momento do próximo passo da minha empresa eu vou precisar. Eu já tenho pessoas que eu estou ali conversando. Então o primeiro erro é esse, é a gente buscar essa pessoa somente quando eu realmente preciso. E não é assim. Contratar um bom gestor para minha empresa é um namoro, né? É igual ganhar um bom cliente. Então esse namoro ele tem tempo. Então eu preciso o tempo todo de ter essas pessoas à minha volta. Não necessariamente, mas eu não vou ter vaga nenhuma, eu vou sair conversando com as pessoas. Qual o problema disso? Tá todo mundo ganhando, né? Uma garantia que eu te tenho é que quando você faz isso, você conhece o que as empresas estão fazendo, o que esses gestores estão fazendo no mercado, como que o mercado está atraindo essas pessoas. Então você nunca perde ao estar o tempo todo
conversando com possíveis futuros gestores na sua empresa. Você só ganha porque você ganha conhecimento, experiência de mercado, você entende o que a concorrência está fazendo, você entende o que pessoas de outros setores estão fazendo que você pode colocar dentro da sua empresa. Então, o tempo todo a gente precisa de estar conversando com futuros possíveis gestores para a nossa empresa. É a mesma coisa que eu falo com o meu time, né? Você não tem que recrutar pessoas somente quando tem uma demanda. O nosso trabalho o tempo todo está vendo boas pessoas, porque quando eu tiver uma boa pessoa, eu te garanto que se eu ligar para o meu cliente, a gente consegue uma vaga. Então é a mesma coisa, às vezes você conversa com um gestor ali, que naquele momento você nem tinha pensado sobre aquela vaga, por exemplo, mas que quando você escuta aquele cara, você entende aquele cara e o momento de vida dele, você fala, cara, vem para minha empresa porque o que você está buscando aqui dentro eu te dou e eu estou precisando. Então a gente precisa. E outra, lembre, este gestor, ele não necessariamente está no LinkedIn ou está num evento que você vai de empresários. Esse possível gestor da sua empresa pode estar na sua academia e você pode ali estar com essa pessoa que vai te ajudar nesse futuro, tá? Segunda coisa, se apegar muito a currículo, se apegar muito ao que a pessoa fez anteriormente, se apegar muito ao papel, ao que é escrito no papel, numa rede social ou em alguma coisa. E não adianta a gente falar, não, mas eu não sou assim, todo mundo. A gente tem grandes clientes que contratam há muitos anos, que já têm esses processos de contratação bem desenvolvidos dentro das suas empresas, mas eles sempre querem o currículo antes para dar uma avaliada. O currículo ele precisa de ter um norte. Ele precisa muito mais ser para você falar, olha, esse cara não tem, tudo que ele faz não é o que eu estou precisando, do que ler e falar, esse cara serve ou não para mim. É muito mais para eliminar aquela coisa grotesca, aquela coisa que você lê e fala, cara, esse cara não tem isso não tem jeito, isso eu preciso, custe o que custar, tá? Do que para você olhar e falar, olha, o que ele está escrevendo vai ter o que eu preciso, ou não, o que ele está escrevendo não tem. Como é que a gente fala de pessoas num papel? A gente tem falado tanto, né? O mundo tem se discutido tanto sobre inteligência artificial e o quanto ela pode estar à frente das pessoas, substituir pessoas. E o que a gente mais fala tem coisas que um papel ou uma tecnologia nunca vai substituir o humano. E quando eu falo principalmente de um gestor, de uma pessoa que vai liderar o seu time, a gente está falando muito mais de um humano do que de conhecimentos técnicos ou experiências passadas. E o humano não tem papel nenhum que vai te contar. Não tem teste nenhum que vai te contar da essência daquele humano. O papel, o teste, ele te ajuda a entender se tudo aquilo que você está conhecendo da pessoa está batendo, né? Ele é mais uma verificação daquilo que você está avaliando nos momentos de conversas, de entrevistas, de etapas. Mas não se apeguem ao que está escrito no papel ou que está escrito no LinkedIn. Né? Às vezes a gente vai contratar gestores aqui, a gente avalia, mas deixa eu ver como é que essa pessoa é ali, o que ela consome de informação, quem que ela segue no LinkedIn, quem que ela curte, o que ela já escreveu na postagem de alguém. Isso eu já começo a entender mais o humano do que praticamente das coisas técnicas. Então não se apegue a currículo. Existem coisas que são eliminatórias, sim. E aí vai de cada empresa, óbvio, né? Mas, no seu todo, não tem nada que está escrito ali que vai dizer se esse cara é apto ao que você precisa ou não. Conhecemos várias situações de clientes que negam o currículo e que a gente fala entrevista. Entrevista para você entender. E a pessoa fala, cara, essa pessoa tinha tudo que eu precisava. Assim, ela viveu experiências que eu vivo aqui todos os dias. Isso um papel não aceita. Até porque hoje, se você trouxer uma pessoa com um currículo de 5 páginas, você vai pagar na primeira, né? Então, não se apegue a isso. Conheça, gaste tempo conhecendo pessoas, né? Que é a situação do primeiro erro. E você não vai conhecer pessoas por papel, tá? Um terceiro erro, que tem um pouco a ver com o primeiro, é a contratação às pressas. A coisa mais difícil aqui é quando o cliente liga pra gente e fala, mas nós temos tempo. Mas sempre que o cliente liga com isso, é quando a gente tem mais resultado.
Tempo é dinheiro, eu sei, né? A gente sabe mais do que todo mundo aqui dentro como é importante a gente contratar o quanto antes, mas isso tem que vir junto com o processo efetivo. E efetividade e tempo, elas às vezes andam juntas, mas às vezes separadas. Pode ser que eu tenha, que aconteça em 2, 3 semanas e eu fechar o processo de um gestor para minha empresa. Isso vai depender muito se primeiro erro você não cometa, que é só entrevistar ou só conversar quando você precisa. Primeira coisa. Mas para a gente contratar as pressas, eu preciso de full time estar ali. E pode ser que às vezes o gestor que tá assim, que é muito do que eu preciso, ele naquela semana que eu fiz aquele processo, ele estava satisfeito na empresa dele, mas na semana seguinte ele soube de um layoff ou uma diretriz que não faz sentido mais para ele. E naquela semana ali, aquele cara tá de olho pro mercado, tá querendo ouvir oportunidades, mas você se fechou uma semana de trabalho e nessa uma semana aquele cara não estava mais. Às vezes o cliente liga e fala, você já tem aí um banco de currículos? Olha, eu até tenho, mas deixa eu te falar, vamos pro mercado? Porque o banco que eu tenho, às vezes o cara, semana passada, tá procurando um emprego, ou não está satisfeito onde ele está, e que ele não está aqui no meu banco. Então vamos embora? Então, contratar às pressas. Nós estamos falando de uma pessoa que vai gerir o seu time e que tem uma coisa que é primordial, é que ele tem a cultura que você tem, os valores que você tem. E valores a gente não encontra às pressas. A gente não encontra nosso parceiro, parceira às pressas. Né? A gente encontra num processo. Então, recrutar o seu próximo gestor tem que ter tempo, tem que exigir dedicação. Como quando você vai conquistar cliente. Os seus grandes clientes, os seus maiores clientes não foram conquistados de um dia para o outro. Eles foram conquistados a partir de um processo. E esse processo precisa existir também quando você vai contratar os seus gestores. Só que para isso você precisa de ter um planejamento. Cara, se eu estou olhando que o meu gestor já não está funcionando tão bem, enquanto eu vou tentando resolver isso aqui, deixa eu continuar olhando para o mercado. Ou, se eu estou vendo que a minha empresa vai dar um próximo passo, se o meu planejamento é para esse próximo passo, deixa eu entender quem que eu vou trazer primeiro para depois, na hora que esse passo acontecer, eu já ter essa pessoa aqui dentro. O que a gente vê às vezes é que a empresa dá o passo para depois contratar. E aí a gente vê um pouco a história do Paul Lehmann, né? Ele vai contando no livro, de alguns livros dele que toda vez que ele decide um projeto que ele queria, quero comprar tal empresa, primeiro ele decidia quem era o gestor que ia estar com ele. E aí ele contratava esse gestor para aquele projeto e aí sim ele ia para aquele projeto. Isso conta muito pra gente que o seu gestor tem que ser algo feito com cuidado. Você tem que gastar tempo, porque é ele quem vai fazer com que seus processos dali para frente, o crescimento da sua empresa aconteça de uma forma mais efetiva, tá? Quarto, contratação sempre na mão do RH. Bom, é engraçado, mas a maioria dos clientes quando liga pra gente para contratar um RH, primeira função que eles têm, recrutamento e seleção. Primeira, não, estou com muita demanda, a gente tem muito processo, muita demanda, tá tudo bem. Os melhores RHs que a gente já contratou, gestão, tá, que eu estou dizendo, falam assim com o nosso cliente. Eu já falei com ele. Se ele acha que eu vou ficar contratando, eu não vou conseguir fazer todo o resto que eu preciso. Então, eu preciso que outras pessoas também participem desse processo. O RH, ele é o seu facilitador daquilo ali, mas ele não é o decisor, né? Vamos pensar no seu head financeiro. O seu head financeiro, ele é quem toma conta daquilo tudo ali. Mas existe o seu olhar final, existe a sua validação final, seja final do mês, final do trimestre, enfim. A mesma coisa tem que ser sobre os seus processos de recrutamento e seleção para os seus líderes, né? Para os seus gestores. Esse processo tem que ser feito junto a você e junto também se outras lideranças houverem. Mas o que a gente vê muitas vezes é você entrega isso para o RH e depois você vai lá e cobra o RH. Mas vai para o RH, o papel dele não é isso? Parte. Aqui a gente não contrata sozinho. Os nossos cargos de contratações estratégicas, elas são feitas junto com o cliente o tempo todo.
junto com o RH do cliente e com o gestor, porque é ele quem vai gerenciar essa liderança. Então não deixe isso na mão só do seu RH, isso tem que ser parte do seu trabalho. Contratar uma gestão, ela é importante para você. Esse cara vai estar abaixo de você. Você precisa participar desse processo de contratação. Você precisa estar junto desse processo. E quando você deixa isso só com o RH, às vezes o RH traz e você fala, o RH não trouxe o que eu queria. Mas tem coisas que você quer que só você durante o processo pode alinhar junto com o seu RH, não só o RH. Às vezes hoje vocês discutiram uma coisa e daqui 3 dias aconteceu alguma coisa no seu dia a dia que você entende que esse gestor precisa de ter aquilo ali que você passou. Às vezes o RH não está sabendo, o RH não viveu a experiência que você viveu. Então esse processo tem que ser junto a ele. Desde que o seu RH seja a ferramenta, né? Ele é a ferramenta do processo, mas ele não pode ser o decisor único do processo, tá? E por último achar que contratar empresas, contratar consultorias, que contratar às vezes alguém para auxiliar esse processo é caro. Caro é você ficar contratando um gestor que não dá resultado. É você gastar treinando uma pessoa que vai sair da sua empresa daqui a pouco. É desenvolver uma pessoa que tecnicamente ela tem tudo o que você precisa, mas ela não tem a sua cultura. Caro é você trazer um gestor para dentro e ele começar a atrapalhar a sua equipe que bem ou mal estava caminhando bem. Mas ele vem atrapalhando. E não porque ele é um gestor ruim, mas ele é simplesmente um gestor que não se adequa ao seu negócio. Isso é caro. É não ter uma equipe produtiva. É não ter uma equipe entregando mais do que ela entrega, porque ela tem capacidade para entregar. Isso tudo que é custo. Trazer pessoas para te ajudar num processo de recrutamento e seleção dos seus gestores é você ter o seu dinheiro sendo colocado para melhorar a sua empresa. Isso é investimento, isso não é custo. Custo é tudo o que eu disse. Investir é investir em pessoas que podem te ajudar e melhorar o seu processo de recrutamento e seleção. Não estou dizendo que precisa ser necessariamente um RH, mas, por exemplo, aqui a gente faz processos de contratação junto com a consultoria. Então, o meu cliente tem uma consultoria de marketing. Essa consultoria, junto com o nosso cliente, é que ajuda a gente a trazer as melhores pessoas para aquela área, para aquele negócio. Ou o meu cliente tem uma consultoria de processos. Esse cara de consultoria de processos é o cara que mais me apoia o meu time na hora de contratar pessoas para dentro da empresa. Então, contratar o seu gestor tem que ser um trabalho além de 4 mãos, né? Você e seu RH, você e o outro gestor. Quanto mais mãos efetivas eu tenho trabalhando nesse processo, melhor eu vou ter o retorno disso, que vai trazer para a minha empresa engajamento da minha equipe, aumento de lucratividade, você vai desembolar seus problemas para que o seu gestor cuide e você possa ter tempo para realmente ser mais estratégico. Então entenda, fazer a contratação de um gestor é algo extremamente estratégico. E se você sai disso tudo, né, se você se exime disso e entrega, isso está tudo errado. Por isso, inclusive, que é tão importante que você assista esse vídeo, tá? Contratar faz parte da estratégia do seu negócio. Contratar o seu próximo gestor é a estratégia do seu negócio. E como empresário, como dono, é seu papel estar o tempo todo na estratégia do negócio. Bom, são esses 5 erros, então lembrem sempre, estejam o tempo todo conversando com pessoas que podem ser possíveis gestores seus, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Experiência de mercado, o que o mercado está pagando para essas pessoas, onde as pessoas estão, o que elas fazem, né? Às vezes trazer um cara, porque o momento que ele está vivendo, o que ele está querendo da vida dele, casa exatamente com o momento que a sua empresa está precisando, mesmo você nem tendo pensado que você precisava de um gestor ali. Outra, não se apegue a papel, gaste tempo com essas pessoas, entenda, contratação precisa de tempo, é a pessoa que vai liderar o seu time, faça isso com o seu RH e junto com o seu RH, e se você puder, se você entende, né, tendo tempo, contrate pessoas para ajudá-los a contratar, porque quanto mais efetividade, quanto mais pessoas participando desse processo, pessoas que têm a ver com esse processo, mais resultados você vai ter. Tá bom? Então, espero que a gente tenha, né, que tenha vindo aqui essas informações sendo úteis a você.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, já tem perguntas aí, a gente vai fazer, vou trazer outro vídeo respondendo a todas elas, com mais calma, com mais profundidade, e já a gente vem para uma outra live. Venham aí também, deixem aí comentários sobre quais lives vocês querem, assuntos que vocês têm interesse, para a gente ajudá-los cada vez mais nos processos de gestão de pessoas da sua empresa.